Pois pessoal, eu sou o Pedro e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui para mais um Viciado Comenta e, meus caros amigos, hoje vamos falar sobre uma possível bomba no mercado das telecomunicações ao longo deste ano de 2026, nomeadamente no setor do mercado grossista, que é absolutamente fundamental naquilo que é o normal funcionamento do nosso país, porque muitas vezes se fala cada vez mais do fibrar o país, destas linhas de FTTH que ganham cada vez mais importância no desenvolvimento daquilo que são as telecomunicações em Portugal, mas esquecemos-nos que existe um mercado grossista que suporta grande parte deste investimento, nomeadamente nas zonas do interior do país e também em zonas rurais, ok? Bom, só para, antes de nós começarmos isto tudo, para eu vos deixar só aqui aquilo que costumo dizer sempre, carrega desde já no botãozinho do like, não custa nada e ajuda a divulgar o conteúdo. Subscreve o canal, carrega no botãozinho do aderir se quiseres por apenas 99 cêntimos por mês teres acesso a todos os nossos vídeos de uma forma prioritária e passa também a viciadocomenta.pt, onde vais encontrar um conjunto de artigos escritos por mim que normalmente acompanham aqui a sequência dos vídeos. Ora bem, meus amigos, antes de começarmos a falar, vamos falar sobre o que é que se passa, não é? Que é para vocês se situarem. Portanto, basicamente saiu uma notícia recente que dá conta de que o fundo Cube Infrastructure Fund quer vender a sua participação de 54% na operadora de telecomunicações grossista DS Telecom. Esta operadora tem 54% detidos por este fundo Cube Infrastructure Fund e tem 46% detido pela empresa de construção e engenharia DST, uma empresa da zona de Braga, que iniciou então esta empreitada que foi a criação da DS Telecom no ano de 2008, salvo erro. Ora bem, o que é que se passa? Bom, porque é que isto é importante? A DS Telecom pode estar a caminho de uma venda e atenção, isto é um negócio muito maior do que aquilo que parece, porque nós estamos a falar somente de uma empresa de fibra qualquer. Estamos a falar de uma empresa estratégica no mercado português, com presença em grande parte do interior do país, com ligação a projetos apoiados por fundos públicos e europeus e cuja venda pode reabrir um debate muito sensível em Portugal, o da neutralidade das redes grossistas. Quando eu digo isto, estou a falar a sério, porque este tema pode facilmente lembrar muita gente de outro nome que durante muitos anos trouxe muita polémica a este setor dos mercados grossistas, que se chamava Fibro Global. Para aqueles que estão aí há mais tempo, de certeza absoluta que se lembram da polémica que isto foi. Bom, a DS Telecom trabalha no chamado mercado grossista. Na prática, constrói rede de fibra óptica, gera essa infraestrutura e depois dá acesso a outra operadora. Essas operadoras é que depois vendem o serviço ao cliente final. Ou seja, em muitas zonas do país, tu podes estar a contratar a internet da Mel, da NOS, da Vodafone, da Novo ou de outros pequenos operadores, mas depois a fibra que chega à tua casa é a DS Telecom. A operadora que te vende o serviço é uma, mas depois a infraestrutura física acaba por ser outra. E isto é muito importante. Porquê? Porque este tipo de empresa tem um papel fundamental em zonas onde as grandes operadoras muitas vezes não têm interesse em fazer investimentos. Estou a falar sobretudo de zonas do interior, zonas rurais e áreas onde o retorno de investimento não é tão apelativo. Nessas zonas, o mercado por si só nem sempre resolve o problema. E é precisamente aí que entram empresas como a DS Telecom. Aliás, a própria empresa apresenta-se como um operador grossista assente num modelo de neutralidade total, permitindo às operadoras expandirem cobertura sem conflito de interesses através da partilha de infraestruturas. E agora, aqui um detalhe que eu acho que é muito importante. Segundo a imprensa, a DS Telecom foi uma das duas empresas que beneficiou de fundos estruturais para levar fibra às zonas menos povoadas do país, nomeadamente Norte, Algarve e Alentejo. Ou seja, a DS Telecom, enquanto empresa, não é só relevante porque constrói rede, também é relevante porque cresceu num contexto de ter aqui uma missão pública. Essa missão é de quê? É a de garantir a coesão territorial, combater a exclusão digital e a expansão da cobertura onde o mercado puro muitas vezes não chega. E isto é absolutamente fundamental para que se compreenda aquilo que é a dimensão da relevância das operadoras no mercado grossista, nomeadamente aqui a DS Telecom. Quando este ativo cresce com este tipo de enquadramento, a discussão sobre quem o pode comprar passa a ser muito mais sensível. E há um exemplo recente que mostra isto muito bem. Em 2024,
a DS Telecom liderou o consórcio 5G Ponto Rural, um projeto aprovado no Programa Europeu CEF Digital, dentro da iniciativa 5G for Smart Communities. E estamos a falar de um projeto com 75% de cofinanciamento da União Europeia e 5,3 milhões de euros de investimento global. Agora aqui, temos que ver que o financiamento é ao projeto e ao consórcio, não é um investimento financeiro na empresa especificamente. O ponto importante aqui é o seguinte: a DS Telecom está claramente envolvida com projetos com forte apoio público europeu. E isto reforça a ideia de que estamos perante uma empresa que opera em áreas onde o investimento privado puro muitas vezes precisa de ser complementado por políticas públicas. E ainda há outro detalhe que também vale a pena referir. A DS Telecom surge também em vários contratos públicos como adjudicatária ou prestadora de serviços para municípios e entidades locais. Há referências, por exemplo, a casos como Arrões, Sernancelho e estruturas ligadas a Valença. Mas atenção, isto não é a mesma coisa que subsídios. Receitas de contratos públicos não são automaticamente apoios diretos. Mas continuo a mostrar uma coisa que é muito importante. A empresa também recebe dinheiro público através da prestação de serviços ao setor público. E isso mostra esta eventual venda ainda mais sensível do ponto de vista político e, sobretudo, regulatório. E aqui entra um nome que para mim vai ser absolutamente central se este processo avançar: Sandra Maximiano. Se houver aqui uma tentativa de entrada de uma grande operadora, eu acredito mesmo que a Sandra Maximiano vai ter que ter mão de ferro. Mão de ferro a sério, sem ambiguidades e sem margens para brincadeiras. Porque se a DS Telecom acabar nas mãos de uma operadora verticalmente integrada, então a Anacom vai ter de garantir de forma muito dura neutralidade real, acesso grossista não discriminatório, preços justos e ausência total de favorecimento do comprador. E eu sinceramente acho que este é um daqueles casos em que a presidência da Anacom não pode falhar. Porque se falhar aqui, o mercado pode ficar muito mais fechado, precisamente numa infraestrutura que devia de ser aberta. E atenção à dimensão de tudo isto. A DS Telecom já chega a 1 milhão de famílias. Este marco aparece também no relatório de 2024, com a indicação de 1 milhão de casas ligadas e presença em mais de 153 municípios em 2025. Ou seja, não estamos a falar de uma empresa pequena, não de uma empresa de nicho, estamos a falar de um ativo com peso real na conectividade em Portugal, sobretudo fora dos grandes centros urbanos. E depois, claro, há os números. E aqui é onde a história fica mesmo interessante. Segundo os dados oficiais da própria DS Telecom, em 2024, a empresa registrou 54,7 milhões de euros de volume de negócios, o que representa um crescimento de cerca de 12,1% face a 2023. E um EBITDA consolidado de 35,8 milhões de euros. Mas o dado que mais me chama a atenção é outro. A margem de EBITDA é de 65,4%. É uma brutalidade. Porque não estamos só a falar de uma empresa que cresce, estamos a falar de uma empresa que em 2024 fez 54,7 milhões em receitas e transformou 35,8 milhões disso em EBITDA. Repito, 34,7 milhões em receitas, 35,8 milhões em EBITDA. Isto dá uma margem absolutamente impressionante e mostra claramente que estamos perante um ativo muito, mas muito sério. E o mais interessante é que isto não aconteceu de um ano para o outro. A evolução financeira da empresa mostra crescimento consistente. O volume de negócios passou de 35,6 milhões em 2021 para 54,7 milhões em 2024. E o EBITDA passou de 20 milhões em 21 para 35,8 milhões em 24. Ou seja, é um crescimento sustentado tanto em receitas como em rentabilidade. E isso ajuda a perceber porque é que este ativo pode ser tão apetecível para os investidores. Perante isto, faz todo o sentido que a Cube queira estar a vender a sua participação. A Cube entrou em 2018, ajudou a acelerar a expansão, beneficiou de um contexto favorável em termos de crescimento de rede, procura por FTTH e reforço de cobertura e agora tem um ativo mais forte e muito mais valioso. Eu acredito que a Altice vai querer ter participação aqui, quanto mais não seja direta ou indiretamente, seja por via de influência, de parceria ou de uma estrutura que lhe permita não perder relevância num ativo como este. Porque para a Altice e especialmente para a Mel, ter exposição de infraestrutura grossista destas, com esta presença no interior, com esta capilaridade e com este peso fora dos grandes centros, é estrategicamente valioso, muito valioso. O problema é que uma coisa é querer, outra coisa é conseguir.
Porque se a Altice tentar entrar aqui, o escrutínio regulatório vai disparar. E é precisamente por isto que eu volto ao ponto da Sandra Maximiano. Se houver aqui qualquer tentativa de captura indireta, de influência excessiva ou de estrutura que ponha em causa a neutralidade da rede, a Anacom tem de entrar com mão de ferro. À la Cadete Matos. Sem hesitação. Mas aqui é que a conversa fica mesmo interessante. Porque em Portugal já existiu um caso que ajuda a perceber o risco concorrencial deste tipo de redes grossistas. E este caso chama-se Fibroglobal. A Fibroglobal foi um operador grossista de fibra óptica criado para explorar redes FTTH em zonas de baixa densidade, sobretudo na zona centro e nos Açores. Também com forte ligação a fundos públicos e europeus. Historicamente nasceu ligada à Visabeira e à PT Mel. E ao longo dos anos ficou conhecida no setor por, apesar de ser uma rede grossista teoricamente neutra, houve durante muito tempo críticas de que praticavam preços grossistas demasiado altos e as condições de acesso favoreciam a Mel PT. Houve mesmo durante anos a percepção de que a Mel era o cliente predominante, ou praticamente o único cliente relevante daquela rede. Ou seja, uma rede que devia promover concorrência, mas que foi acusada de não estar a criar a dinâmica concorrencial que muita gente esperava. E isto é importantíssimo para perceberem a sensibilidade da venda da DS Telecom. Porque se uma operadora tradicional tentasse comprar esta empresa, a discussão não seria apenas teórica. Já houve precedente no mercado português que levanta precisamente este tipo de dúvidas. Aliás, em 2022, ainda com João Cadete Matos na presidência, a Anacom anunciou publicamente a intenção de impor acesso à rede FTTH da Altice Mel em 612 freguesias, numa fase inicial do chamado sentido provável de decisão. E essas medidas incidiam sobre a Mel, a Fast Fiber e a fibra global. E isto é muito relevante porque mostra que o regulador já identificou em certos contextos problemas concorrenciais suficientemente sérios nas redes de fibra para justificar a intervenção direta. Isto dá-nos uma pista muito clara sobre o que poderia acontecer aqui. Se uma operadora tradicional, seja a Mel, a NOS, a Vodafone ou até a Digi, tentasse comprar a DS Telecom, o regulador teria de ficar a olhar para isto com muito cuidado. Porque a DS Telecom construiu a sua posição precisamente com base numa lógica de rede neutra e aberta. E se esse ativo passasse para as mãos de uma operadora verticalmente integrada, a Anacom e a Autoridade da Concorrência teriam de garantir várias coisas, desde logo a neutralidade da rede, o acesso não discriminatório, os preços grossistas razoáveis e a ausência de favorecimento da operadora compradora. E depois do histórico da fibra global, esta discussão seria tudo menos académica. Por isso mesmo, o cenário que me parece mais provável continua a ser a entrada de outro fundo de investimento. Esse, para mim, é o cenário mais simples, é o mais limpo do ponto de vista regulatório. Mas, claro, há aqui uma pergunta que muita gente vai fazer. Então, e a Digi? Isso poderia ser interessante para a Digi? Eu aqui acho que essa parte pode ser vista como um cenário puramente hipotético, mas como uma hipótese estratégica que faz sentido discutir. Porque se a Digi quiser acelerar a presença em Portugal, especialmente fora dos grandes centros onde hoje tem uma grande implantação, então entrar total ou parcialmente num ativo como a DS Telecom poderia fazer sentido. E isto porquê? Porque em vez de construir tudo de raiz, a Digi passava a ter acesso a uma infraestrutura já montada, já distribuída, já testada e com presença forte em zonas onde ganhar escala demora tempo. E para uma operadora que quer crescer rápido, isso pode ser muito valioso. Agora, há aqui um grande problema, que é o modelo da Digi. Até agora tem assentado muito em disciplina de custos, ou seja, preços agressivos, estrutura leve e o máximo de controle possível sobre o custo por cliente. E é precisamente aí que pode nascer a contradição. Se a DS Telecom continuar a operar com uma lógica de preços grossistas que a Digi considera demasiado pesada, então o encaixe estratégico fica mais difícil, porque os famosos preços Digi não combinam facilmente com dependência forte de acesso grossista caro. Mas e reparem bem no se que eu vou aqui colocar, se a Digi entendesse que entrar no capital lhe dava capacidade de influenciar custos, condições de acesso ou pelo menos garantir previsibilidade estratégica, então aí o cenário já iria mudar. E mudar bastante, porque nesse cenário a Digi deixava apenas de ser um potencial cliente e passava a ser parte interessada na infraestrutura. E para uma empresa em expansão pode ser extremamente interessante. Agora, vamos voltar ao mesmo ponto: regulação. Porque se houver entrada de uma operadora, mesmo que seja uma operadora que hoje é vista como boa para a concorrência, isso não significa automaticamente que o regulador possa relaxar. Muito pelo contrário. A regra tem de ser a mesma para todos, seja a Altice, seja a NOS, a Vodafone ou até hipoteticamente a própria Digi. No fundo,
é isso que torna esta potencial venda tão interessante, porque não estamos a falar apenas de uma empresa rentável, estamos a falar de uma empresa estratégica que já conta com 1 milhão de famílias, que cresceu com forte presença em zonas de baixa densidade, que está ligada a projetos com fundos públicos e europeus, que também aparece associada à contratação pública e que pode reabrir um debate muito sério sobre naturalidade de rede, concorrência, regulação e até sobre quem pode realmente controlar infraestruturas críticas de conectividade em Portugal. Agora resta saber 4 coisas: quem a vai comprar, quanto é que vai pagar, se a Altice vai tentar mexer-se e se a Anacom, com Sandra Maximiano, vai mostrar mesmo essa mão de ferro, caso exista aqui qualquer tentativa por parte das operadoras de entrar no mercado desta operadora grossista. E agora quero saber a tua opinião. Achas que alguma operadora devia tentar comprar a DS Telecom? Acham que a Altice vai tentar aqui ter algum tipo de influência? Num cenário hipotético, achas que faria sentido a Digi estar aqui como investidor nesta rede, ou isso faria completamente cair o modelo de low cost da operadora? Depois do histórico da fibra ao global, acham que a Sandra Maximiano teria condições de regular uma situação como estas, da mesma forma que João Cadete Matos? Deixemos isso para o futuro nos explicar. Até lá, fica aqui mais um vídeo que eu considero absolutamente relevante. Vamos estar a acompanhar todas as informações no decorrer dos próximos meses. A empresa neste momento tem interesse em fechar este capítulo pelo menos até ao verão, começar a receber propostas e eventualmente desfazer-se da participação na DS Telecom, e veremos o que é que isso nos pode trazer para o futuro desta, que é a maior empresa grossista em Portugal. Por isso, meus caros amigos, vou-vos pedir aquilo que peço sempre: deixarem o like, subscrever o canal e vemo-nos no próximo Viciado Comenta.